Qual deveria ser o tamanho do governo, hein? Essa é uma daquelas perguntas que está no centro dos debates mais quentes da política e da economia há séculos, né? Bom, hoje a gente vai mergulhar de cabeça para entender a ideia do Estado mínimo. Porque a questão fundamental que acaba moldando as nossas sociedades é justamente essa. Quanto de governo já é governo demais? Onde é que a gente traz aquela linha entre o apoio e a interferência? Então, para a gente conseguir entender esse debate, primeiro a gente precisa definir o conceito central. Afinal de contas, o que é exatamente esse tal de Estado mínimo? Olha, em essência, é um modelo que busca o mínimo de intervenção do Estado na vida das pessoas e na economia. A ideia principal é que o governo deve se concentrar só no essencial, sabe? E deixar todo o resto para a iniciativa privada e para a liberdade individual. Essa ideia é muitas vezes chamada de Estado vigia noturno. E o mais curioso é que esse termo foi criado em 1862 pelo socialista Ferdinand Lassalle e foi como uma crítica. Ele queria dizer que um governo tão limitado seria como um guarda, sabe? Preocupado só em proteger a propriedade e ignorando todo o resto. E quais seriam, então, os deveres desse vigia? Basicamente, defesa nacional, manter a ordem pública, ter um sistema de justiça que funcione, proteger a propriedade e garantir que os contratos sejam cumpridos. E só. Fora disso, o Estado não se meteria. Certo? Mas então, por que alguém defenderia um governo com poderes tão limitados assim? Vamos dar uma olhada nos principais argumentos a favor da liberdade e da eficiência. E é impossível falar sobre isso sem mencionar Adam Smith e a sua famosa mão invisível. A ideia é que, quando as pessoas buscam os seus próprios interesses no mercado livre, uma força invisível as guia sem querer a promover o bem-estar da sociedade toda. Basicamente, o mercado se autorregula. O argumento central é bem direto. Um Estado menor significa menos impostos e menos burocracia. Isso, em tese, libera capital para investimento, estimula a inovação ou crescimento econômico e, ao mesmo tempo, maximiza a liberdade de cada um e a competição no mercado. O economista brasileiro Roberto Campos resumiu essa crítica de um jeito bem marcante. Ele dizia que quando o governo tenta ser tudo ao mesmo tempo, empresário, assistente social, ele se sobrecarrega e acaba falhando nas suas funções mais básicas, simplesmente por falta de foco e de competência para gerenciar tudo isso. E aqui, sabe, é bem aqui que a gente chega no coração da coisa toda. Porque, no fundo, esse debate sobre o tamanho do Estado, ele é, na verdade, um debate sobre o que a gente prioriza. O foco deve ser garantir as liberdades individuais, que é a base do Estado mínimo, ou será que a prioridade é outra, como garantir direitos sociais, saúde, educação, que, bom, para isso acontecer, precisa de um Estado bem mais presente, né? Agora, vamos virar a moeda. Quais são os riscos de ter um Estado tão enxuto assim? Chegou a hora de ouvir os argumentos dos críticos, aqueles que defendem mais segurança e mais justiça social. Essa citação vai direto ao ponto. A crítica central é que um mercado totalmente livre acaba parecendo um capitalismo darwinista, onde só os mais fortes sobrevivem, sabe? E nessa visão, os mais vulneráveis ficariam totalmente desprotegidos. Só o Estado teria o poder de garantir as políticas sociais. E essas preocupações se desdobram em vários riscos. Os críticos alertam para um aprofundamento da desigualdade social, para a concentração de poder em poucas grandes empresas e, claro, para o desmonte de redes de segurança que são essenciais, como a saúde pública e a previdência. E aqui, o economista Joseph Stiglitz, que ganhou o Nobel, desafia um dos pilares do argumento pró-mercado. Ele basicamente diz que o crescimento do PIB por si só não garante o bem-estar de todo mundo. A riqueza pode simplesmente não chegar na base da pirâmide. E, em alguns casos, o crescimento pode até piorar a situação da maioria, se a desigualdade disparar junto. Tá, mas e na prática? Como é que isso funciona? Vamos sair um pouco da teoria e ver como essas ideias foram aplicadas no mundo real. A popularidade dessa ideia foi uma montanha-russa. Ela surgiu lá no século XVIII como uma reação contra os reis absolutistas. Depois, perdeu força com a crise de 1929, que pareceu mostrar a necessidade de mais regulação. E, finalmente, ressurgiu com tudo nos anos 70 e 80, com a bandeira do neoliberalismo. Olha, tem dois exemplos que são super emblemáticos. Primeiro, o Reino Unido, lá nos anos 80, com a Margaret Thatcher. O governo dela promoveu uma onda gigantesca de privatizações, cortes de impostos, políticas que de fato transformaram a economia, mas que também geraram conflitos sociais enormes. E décadas depois, a gente tem a Estônia,
Logo depois de se livrar do domínio soviético, eles adotaram um modelo bem radical de livre mercado e se tornaram um dos tigres bálticos. É um caso de sucesso que os defensores dessa ideia adoram citar. O que fica claro é que não tem resposta fácil. Isso aqui não é um problema com uma solução única, mas sim uma escolha fundamental, um debate que não acaba e que toda a sociedade precisa enfrentar. No fim das contas, a busca é por um equilíbrio muito delicado. É aquela tensão clássica entre dois valores que são fundamentais: a liberdade de cada um traçar o próprio caminho e a segurança coletiva de uma sociedade que protege seus membros. E para colocar uma última camada nesse debate, a filósofa Ayn Rand deixa um pensamento bem provocador. Para os defensores do Estado mínimo, essa citação é um alerta. Um Estado muito grande e poderoso pode virar um terreno fértil para a corrupção, um lugar onde a honestidade vira sacrifício e a sociedade, com isso, se condena. E assim a gente volta para a nossa pergunta do começo, mas agora com uma noção muito mais profunda do que está em jogo. Não existe uma fórmula mágica. Cada país, cada geração, precisa recalibrar a sua própria resposta para essa questão eterna. Qual é o equilíbrio ideal entre a liberdade individual e o bem-estar coletivo? A busca por essa resposta, bom, é isso que define o próprio debate político.